A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos. Eu venho aqui mais uma vez deixar uma reflexão da palavra de Deus, né? Hoje pela manhã tivemos a Santa Ceia abençoada, cheia da presença do Espírito Santo de Deus, né? Deus se fez presente ali em todo momento, tanto de manhã como a parte da noite também, no culto de adoração ao Senhor, né? Esse culto de Santa Ceia, eu sou apaixonado por esse culto. Por quê? Não só esse, todos. Mas o culto de Santa Ceia fala muito forte, né? Porque tem uma passagem em Mateus que fala ali, que quando a gente ceia com o Senhor, está escrito na Bíblia ali, que é como se a gente estivesse renovando nossos votos com o Senhor, né? Porque sabemos, irmão, que somos pecadores, que vivemos uma vida terrivelmente, toda hora caímos, né? Mas a Bíblia fala para que a gente venha levantar toda hora, e quando a gente toma a Santa Ceia, a gente não se acha digno de fazer parte do pão e do suco do sangue do Senhor ali, né? Simbolizado pelo suco de uva. Mas Deus é tão misericordioso que Ele faz esse gesto para a gente, não proíbe ninguém, né? Manda o homem se examinar a si mesmo. E a própria palavra diz que aquele que não bebe, não come do meu corpo, não bebe do meu sangue, não tem comunhão comigo. Então aquele ato ali, eu creio que é um ato para mim, que eu tomo aquele líquido e como, né? Aquele pedacinho de pão ali, com tanta fé que eu peço a Deus, Deus me limpa, me purifica, me faz um ser humano melhor, né? Para que eu venha ser melhor com os meus irmãos, com a minha esposa, com meu pai, com minha mãe, com toda a minha família, com todos os meus amigos, né? Meus clientes. E eu peço sempre a Deus por isso, porque não é fácil, irmão. A vida com Deus é uma vida de muita luta. Sabemos que Deus ele nos dá uma paz, não uma paz como o mundo vos dá, mas uma paz que excede todo entendimento. Mas eu quero deixar para os irmãos aqui aquilo que Deus falou no meu coração sobre a Trindade, né? Muitas pessoas sabem o que é Trindade. Trindade é, no caso, as pessoas dão até um exemplo de um ovo, né? Que é a clara, a gema e a casca, em um só, né? Tem vários exemplos, como a água também, que são 3 elementos químicos que fazem a água ali. Mas eu quero falar sobre a Trindade, né? No início, ali em Gênesis, fala que Deus, quando fez o homem, falou: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, o homem, no caso a Trindade, esteve presente desde o começo, desde a fundação do mundo, né? Antes de Adão e Eva pisar aqui na Terra, a Trindade já estava feita. E eu creio que a Trindade ela se manifestou aqui da Terra de forma diferente. No caso, Deus no Antigo Testamento, né? Através dos profetas, que Deus falava com o povo através dos seus profetas, e ali foi feito sacrifício para que o pecado do povo viesse a ser perdoado, mensalmente, tinha uns que era anualmente, né? E o Senhor Jesus, ele atuou desde o dia que ele nasceu, né? Teve um ministério de 3 anos e meio mais ou menos. Então ali foi a palavra se manifestando, né? Que o verbo se fez carne. E Jesus falou, o Senhor Jesus falou, quando ele morresse, ele ia deixar para cada um de nós o Espírito Santo de Deus, que ia deixar o Consolador. Então muitas pessoas se perguntam, esse é o foco da pregação: será que eu tenho o Espírito Santo de Deus? A Trindade ela é manifesta no batismo, né? O batismo diz o quê? Você é batizado, seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando o Senhor Jesus foi batizado por João, que era um ato público, uma confissão pública, que o batismo nada mais é do que isso, o Espírito Santo veio em forma de pomba, né? Corpórea, e foi sobre Jesus, e o céu se abriu e falou: eis meu filho amado que tenho comprado. E o Espírito Santo ali reinou sobre ele, né? Então ele foi chamando os discípulos para trabalhar tal, e os discípulos faziam a obra dele, deu poder, Jesus deu autoridade, em nome dele mesmo, para que ele viesse expulsar demônio, curar tal, aquilo tudo. Aí teve alguns fariseus que perguntaram: os seus discípulos não jejuam? Ele falou: não, enquanto eu estiver aqui, eles não precisam jejuar, mas depois que eu for, eles vão ter que jejuar. Então, quando Jesus fez o ministério dele aqui, aí diz a palavra de Deus lá em João, capítulo 7, verso 39, diz assim: e isto disse ele, do Espírito que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Amém, meus amados irmãos?
Em João capítulo 12 fala que os gregos perguntaram como que seria a crucificação, a glorificação de Jesus, que ele falava ser glorificado. Então, enquanto Jesus não foi glorificado aqui na terra, o Espírito Santo não foi deixado aqui como consolador. Tanto que ele falou, depois que eu for para o meu Pai, né, que ele for morrer e ressuscitar, enquanto ele não foi, ele não deixaria o Espírito Santo. E tanto que ele falou, não vou deixar vocês órfãos. Tanto que os discípulos, ele pediu para que ficasse trancado tudo na casa, que eram os discípulos que trabalhavam, e revestiram ele com poder do Espírito Santo. Mas aquele Espírito Santo, o poder que eles tinham dado a Pedro, a todos os discípulos ali, era um revestimento de poder para que ele viesse fazer a obra. Mas todos nós somos batizados com o Espírito Santo. Tem algumas crenças que falam que automaticamente quando você é batizado no Espírito Santo, você tem que falar em novas línguas. Não é isso que eles falam? Só que base bíblica quase não temos. Por quê? Porque muitas pessoas são batizadas. Você vê que antes de Jesus morrer, quantas pessoas foram batizadas? Será que aquelas pessoas foram rebatizadas? Não, ela foi batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aquele Espírito Santo que desceu, ele foi um revestimento de poder, porque Deus, ele chama todos para a salvação. Mas quando ele tem um chamado específico na vida da pessoa, ele escolhe e capacita. Você lembra de Judas? Judas curou em nome de Jesus, fez várias obras, só que no final ele não se arrependeu, né? E a Bíblia fala que 3 testificam no céu, que é o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Diz lá em 1 João capítulo 5, para testificar aquilo que eu estou falando, 1 João capítulo 5, a partir do verso 7, diz assim: por 3 são os que testificam no céu: o Pai, que é Deus, a Palavra, que é Jesus, a Palavra encarnada, e o Espírito Santo. E estes 3 são um. Amém? E no 8 diz assim: os 3 são os que testificam na terra. Agora ele está falando aquilo que testifica na terra. No caso está falando da gente, de Deus para a gente é a Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Agora de nós para o Senhor é isso aqui, ó. Os 3 que testificam que nós somos filhos de Deus. O Espírito Santo, que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. A água, que é o batismo, a confissão pública. E o sangue. Estes 3 concordam num. Amém? Então Deus, nós recebemos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas como que a gente confessa isso publicamente? Sendo convertido pelo Espírito Santo ou convencido, se batizando nas águas, né, confissão pública, e o nosso pecado sendo perdoado. Pelo sangue de Cristo nós somos purificados de toda mazela. É aquilo que eu falei no início. Todos pecaram, todos nós, né, pecamos. Mas o sangue de Cristo, daqueles que confessam a Ele publicamente, estão sendo perdoados pelo sangue de Cristo. E todo mês ali é um renovo, sim. É uma, como se diz assim, a gente pedindo para Jesus: me dá, Senhor, o refrigério. Porque tem dia que a gente se sente pesado, irmão. É tanto erro que nós cometemos que muitas das vezes sentimos pesado. Que isso, pastor? Sentimos pesado, tanto erro que cometemos. Mas pelo sangue de Cristo, meus amados, nós somos purificados. A Bíblia fala que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, mas que não andam segundo a carne. Diz Romanos capítulo 8, verso 1. Então requer um esforço da nossa parte, de nós se esforçarmos, né, para entrar na presença do Senhor. Então muitas pessoas têm essa dúvida, que falam: será que eu sou batizado no Espírito Santo? Eu não falo em língua? Você é batizado no Espírito Santo, sim. Desde o dia que você aceitou Jesus e fez esses 3 atos aqui. Foi convencido pelo Espírito Santo, batizado nas águas, e automaticamente o sangue dele te purifica de todo pecado. Mas temos que permanecer na luz, né? A Bíblia fala que aquele que permanece na luz, né, o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Então temos que permanecer na palavra, que é Jesus Cristo, né? Porque o Espírito Santo ele veio através da pregação. A fé vem pelo ouvir, ouvir pela palavra, pela pregação do pastor, do presbítero, do diácono, da diaconisa, do irmãozinho A, do B, do obreiro tal. Então nós somos convencidos pela palavra.
Aí automaticamente criamos a vontade, porque tudo começa em Deus e termina em Deus. Romanos fala que tudo é dele, tudo é para ele, tudo é em prol dele, né? Tudo é para ele. A Bíblia fala que Deus põe o querer e realiza, tudo é ele. Sabemos que não podemos andar, né, afastado do Senhor, como foi pregado hoje à noite lá, que Cristo é a redenção pelo nosso pecado. Então vamos passar isso para frente, vamos pregar Jesus, falar de Jesus, do amor dele maravilhoso. Amém, meus amados irmãos? E essa dúvida sobre o batismo e falar em língua, eu acredito sim que a língua é um dom que Deus dá para testificação do ímpio. Tanto que está escrito na frente ali que a língua, quando você fala em língua, as pessoas que são ímpias, elas ficam curiosas com aquilo ali. Está escrito na palavra de Deus, só vocês lerem ali em Atos Apóstolos. À frente ali, Coríntios fala sobre isso. E a profecia para a igreja. Mas todos nós somos batizados do Espírito Santo. Todos nós somos batizados em Deus. Deus nos ama. Deus só requer de nós santidade, que nós viemos se aproximar dele. Porque a santidade é tão bom, irmão, que quando as pessoas olham a santidade da gente, como diz lá em Hebreus capítulo 2, 14, segue a paz com todos, até com nossos inimigos. Que sem a santificação, e a santificação, porque sem a qual ninguém verá o Senhor. Então nós temos que testificar aqui na terra, através do batismo, através da confissão, né, pública, e sabendo que Cristo nos perdoa todos os dias. Não se sinta condenado. Cristo nos purifica de todo pecado. Amém, meus amados irmãos? Então eu deixo essa mensagem para os irmãos, né? Que os três testificam aqui na terra. Creio que foi de forma distinta, antigo, novo, e após a graça de Deus, depois que ele morreu, o Espírito Santo foi derramado na vida daquele que foi batizado. Amém, meus amados irmãos? Então fique com Deus. Se gostaram desse vídeo, compartilhe. Deixa seu like, né? E se inscreva no canal para dar uma ajuda. É o que eu sempre falo. Eu sou mais um no meio da multidão. Não estou aqui querendo ser melhor e nem pior que ninguém. Nós somos todos iguais perante o Senhor. Amém, meus amados irmãos? Fique na paz. Vocês vão ter uma semana abençoadíssima e que Cristo venha testificar essa palavra no coração e que você saiba que Jesus te ama e Ele te purifica de todo o pecado. Amém, meus amados irmãos? Então fique na paz e aquilo que eu não pude expressar, que o Espírito Santo possa expressar o coração dos irmãos. Amém? Fique na paz, que o Senhor vos abençoe.